Olá, boa noite, estudantes da doutrina, que o amor de Jesus vos envolva nesta hora. Vamos, com muita alegria, avançar com o estudo do capítulo 27 do livro dos Mensageiros, que tem como título O Caluniador. E vamos rever um bocadinho o que foi contado há uns capítulos atrás sobre a história do Alfredo e da Ismália, que são, o Alfredo é um dos responsáveis pelo posto de socorro em que André Luiz se encontra neste momento, em missão de aprendizagem e trabalho. E para quem não conhece a história, pode ir assistir ao estudo de há umas semanas atrás, ou ler mesmo o capítulo, que eu depois vou deixar aqui em referência abaixo, que vai ser importante, mas vai dar para perceber ao longo deste capítulo onde é que se enquadra esta personagem que vamos conhecer hoje. Vamos então avançar e dar início com a nossa oração, e assim eu vou pedir a todos que possam ir tranquilizando os seus pensamentos, respirando fundo, fechando os olhos e sintonizando com Jesus, com os nossos anjos guardiães. Estamos neste momento aqui reunidos com o nosso Mestre, companheiro de todas as horas, nosso amado Jesus. Obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um bocadinho mais sobre os seus ensinamentos de amor, fraternidade, caridade. Podemos seguir os amigos, os que nos acompanhem no estudo e nos consigam intuir para que possamos aprender um bocadinho mais. Obrigada, amado Mestre. Consiga tocar os nossos corações neste momento. Vamos esquecer um bocadinho os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas tristezas e alegrar-nos de estar sempre aqui conosco nas nossas vidas. Consiga sempre iluminar o nosso caminho. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Mónica. Vamos então avançar com a leitura desta noite. Ok, podes avançar. Então, boa noite a todos. Do capítulo 27, O Caluniador, do livro Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão e amigo André Luiz. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Anicete chamou-nos a pequena construção isolada e falou. Vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia profundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou, estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando-o no ombro. Ao contacto pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: Vou melhorando, graças. A vista, de expressão retenciosa, o instrutor
falou em tom firme, como se desejasse auxiliar a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo-me as íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: vêem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar não temos dos primeiros. E os que se encontram desequilibrados nos serviços de regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem, em qualquer parte, estão melhorando. Toda a lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embutados em estranha rigidez de entendimento. E designando o enfermo sob os nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente, a caminho da melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de facto, os doentes, conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranhos pavor das sombras. A única entidade que ali observaram, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada de compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam, vários vultos de mulher ali surgiram, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente mostrando desesperação e notei nessas imagens o próprio Alfredo a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfémias. As mulheres pareciam acusá-lo calorosa, clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo inferior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismael e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenómeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei. Admira-se da presença de Ismael e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante a minha perplexidade continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa,
escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos, de facto, com as criações mais íntimas da nossa alma. Reparando-me a dificuldade de compreender, de pronto, Anicete prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até ao dia em que nos vestiremos da divina luz da redenção. O esclarecimento não podia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Não, respondeu Anicete atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo, sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália, enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em campo de paz, compreendeu as manifestações do rancor. Compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal, e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão, atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo facto de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a. E agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia. E presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: Como veem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á, muito, muito extenso. No plano de carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens, mas aqui temos de bater à porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: Voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retornar à razão plena, se sinta humilhado,
com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo da carne, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Obrigada, Filipe, pela leitura desta noite. E é mais uma demonstração de um grande trabalho interior, muito esforço, muita dedicação e a plena aplicação dos ensinamentos de Jesus. Perdoai 70 vezes 7 e amai os vossos inimigos, amai-vos uns aos outros. E temos aqui neste capítulo a grande força da renovação e da redenção e do amor. Vamos então avançar para os slides. Então, primeiramente, vamos passar por retirar daqui do início logo do capítulo uma situação que também nós já falámos várias vezes ao longo deste estudo, ao longo deste livro, e que mais uma vez aqui André menciona, em que nos diz assim: o nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou, estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. E mais à frente ele fala-nos que após o toque de Aniceto, que ele pôde, portanto, Paulo recuperou um bocadinho o seu raciocínio e que já permitiu-lhe assim interagir e falar e responder a Aniceto. E assim para referir mais uma vez aqui o poder magnético da palavra, do toque, que muitos, utilizado por todos os irmãos que ali trabalham neste posto de socorro, para agir em auxílio de todos estes irmãos que ali necessitam e como é a força que tem a nossa palavra, a força que tem o nosso toque, e é uma coisa que nós já devemos começar a exercitar aqui também no nosso dia a dia, mesmo aqui no plano material, porque nós sabemos como a nossa. Para além do nosso pensamento, para além das nossas intenções, as nossas palavras e a, e o nosso toque têm um grande efeito no próximo, não é? Por isso é que convém nós começarmos a educar a nossa fala, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que o nosso toque seja cada vez mais sublime, mais puro, não é? E nós não conseguimos ter ainda essa palavra sublime, mas devemos começar já a iniciar, a higienizar-nos nesse sentido, para que as nossas interações uns com os outros possam ser mais benéficas, digamos assim. E então, avançando, retiramos aqui esta passagem. Alguém quer ler esta frase? É necessário que reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda a lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Mateus. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 21. Obrigada, Dona Maria. E Aniceto relata-nos aqui da importância
do reconhecimento dos sofrimentos, não é? Da importância da lágrima, do sofrimento, porque já é um reconhecimento de que algo não está bem no nosso caminho, não é? É um reconhecimento de que magoamos o outro, de que temos é um reconhecimento das nossas faltas, não é? Daquilo que nós precisamos retificar. E mais importante, ele fala mais piedade merecem aqueles que ainda permanecem indiferentes perante toda a dor e todo o sofrimento, não é? Mais piedade merecem aqueles que ainda não choram, aqueles que ainda não sofrem, porque ainda não despertaram para o caminho da redenção, ainda não se aperceberam das suas próprias faltas, ainda não reconheceram a beleza do amor que tudo retifica, ainda não reconheceram a presença do amor nos seus caminhos. E todo aquele que chora, todo aquele que sofre já reconhece que tem um longo caminho pela frente para a retificação dos seus passos e um grande caminho de esforço, de reforma íntima, de perdão, de renúncia, de regeneração. E por isso é que também já sempre dizia Jesus: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis no futuro, porque toda a lágrima de hoje é um incentivo à melhora de amanhã, porque seja ela por neste momento por estarmos a passar por uma prova, por uma expiação, é sempre um prenúncio de uma grande felicidade para o espírito amanhã, porque já nos, já nos impulsiona para o trabalho no bem e já nos impulsiona a querer mudar. Não é? O primeiro sinal da nossa vontade de mudar. E por isso toda a lágrima é uma bênção. E por isso é que também nos dizia que Paulo já se encontrava nessa posição, apesar de ainda não ter muito bem a consciência da posição em que ele se encontrava, ele já sentia essa vontade de se mudar, de se regenerar, de se renovar, de querer fazer as pazes com o próprio passado que ele teve. Então, depois diz-nos assim: aos poucos caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Portanto, aqui André Luiz ficou muito impressionado com a tela mental que ele pôde observar, com as figuras que ele viu, porque todas as imagens, ainda por cima de pessoas que ele reconhecia, como o caso de Alfredo e o caso de Ismália, apareciam na tela mental de Paulo como pessoas doentes, com aparência mais triste, mais dolorida, e toda aquela cena o impressionou. E vamos então observar, como a André Luís depois nos relata aqui, observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento das suas culpas. Ou seja, aqueles irmãos já não estavam assim, não é? Nós já sabemos que, principalmente de Alfredo e Ismália, já ocupavam posições de maior elevação perante a evolução espiritual, não é? Já se livraram de todo aquele peso que envolvia aquela cena em que Paulo estava a viver ali, a criar mentalmente. Portanto, aqui ele criava aquelas imagens porque era assim que ele se sentia, era o reflexo da sua culpa.
todas aquelas cenas que passavam na sua mente eram o reflexo da sua culpa, por ele ter, dos erros que ele cometeu, não só com estes dois, mas com muitos outros, como nos relata este capítulo. E também aqui referindo que, como André Luiz relata no livro, que a nossa realidade de espírito, seja encarnado ou desencarnado, é o reflexo sempre do nosso campo interior. Portanto, o nosso campo mental. Nós próprios estamos sempre a ver consoante a nossa própria realidade. Por isso é a necessidade de renovarmos os nossos pensamentos e irmos assimilando o Evangelho de Jesus no nosso coração, através da prática do bem, da prática da caridade, do perdão, da renúncia, do esforço próprio no caminho do bem, que, que é mesmo muito necessário para que nós possamos estar a alimentar uma tela mental muito mais positiva e muito mais sadia para nós mesmos e para o nosso futuro. Mas depois então traz-nos aqui sobre a renovação. Mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Perguntou André Luís. Mas será que foi por acaso que o Paulo foi ali ter? E Anicete diz que não. Ele foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. E nós depois vemos que foi todo um trabalho de dedicação, de esforço de Alfredo, que ele próprio, quando chegou ao plano espiritual, ele se encontrava em posição de, de ódio, não é? Ele encontrava-se ainda a superar toda aquela situação que ele passou, mas que depois de muito trabalho e muito esforço e de se livrar de todos esses sentimentos inferiores, ele foi conseguindo conquistar para si muito maior entendimento, e através desse grande trabalho que ele foi fazendo ao longo do tempo no plano espiritual, em si mesmo, ele conseguiu a bênção de trazer Paulo para o posto de socorro em que ele estava e de ir trabalhando com ele ao longo do tempo, e vamos ver como é que isso depois também acaba por transformar Alfredo no seu próprio caminho. E então aqui temos a importância do perdão, da misericórdia e da reconciliação. E baseado nisso, eu fui ver logo o capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, principalmente esta parte que é sobre a reconciliação com os adversários. Alguém gostaria de ler para mim? Posso ler? Número 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Continua? Sim, podes ler. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoa aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não sair de lá da prisão enquanto não houverdes pago até ao último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Obrigada, Maria. Portanto, já nos dizia Jesus, não é? Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele.
para que não se perpetue ao longo das várias reencarnações de plano espiritual para o plano material, para que não se perpetue a animosidade entre nós, entre uns e outros, para que não se perpetue o ódio, para que não se perpetue o desejo de vingança, porque vamos. Por isso é que Jesus já nos dizia sabiamente: perdoai 70 vezes 7, não é? Perdoem sempre cada erro aos vossos irmãos, tantas vezes quanto seja necessário, porque nenhum de nós que aqui está se encontra isento de culpa. E apesar de, de muitas vezes ao longo do nosso caminho esse seja um trabalho muito difícil para nós, hum, é muito necessário para que não nos arrastemos mais uns aos outros, para que esta, esta, estes grilhões que nos mantêm presos em animosidade se transformem em plena libertação. E aqui nós vemos este momento a acontecer nas nossas, aqui mesmo à nossa frente, não é? O caso do Alfredo e o caso de Ismália e o caso de outros irmãos que já se libertaram de todo aquele peso, não é? Já conseguiram evoluir para além disso. E Paulo também vai conseguir, com todo o seu esforço, com todo o seu trabalho, ele também vai conseguir retificar e libertar-se desse peso da culpa. E por isso é que é tão importante nós abrirmos ao perdão, perdoarmos uns aos outros. E acho que alguém quer acrescentar alguma coisa sobre este tema ou mais à frente. Eu acho que sobre este tema eu encontrei um vídeo que acho que está a seguir, tá? Que é de Raul Teixeira. Tem 5 minutinhos, mas é muito engraçado. Ele conta uma história muito engraçada e que gostava que todos ouvissem também. Digam-me só se depois conseguem ouvir, se está tudo ok. Para a doutrina espírita, como fica o perdão para quem comete uma imoralidade? Para a doutrina espírita, Ele, quando passa para as vozes, eu pelo menos eu não ouço. Não está? Não, ele ouve-se a música inicial, pelo menos eu ouço a música inicial, mas depois quando passa para as vozes, Pronto, ele acaba por contar uma história muito engraçada. Ahm, e que fala exatamente, pronto, sobre isso, não é? Que vamos perdoar, mas não é somente 70 vezes 7 a conta matemática. Se formos pela conta matemática, que seja 70 vezes 7 cada erro, ahm, por cada erro que for feito contra nós. E, e pronto, fica então para futuras visualizações. Ai, desculpa. Ok. E agora, pronto, fica a hora da nossa partilha de grupo e eu quis retirar aqui estas frases que nos dizem: não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo facto de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. E pronto, abre assim os comentários ao grupo. Quem quiser ser o primeiro, força. de facto é um capítulo muito importante porque ele é muito atual para aquilo do que nós vivemos. E se cada um de nós só pudesse tirar uma migalhinha deste capítulo, ou duas, ah, uma delas seria que ninguém dá um salto na evolução num estalar de dedos, não é? Por isso é que aqui o irmão refere muito bem nesta frase que tiras do capítulo, que ele primeiro desejou, depois procurou, depois alimentou, mas ainda assim convém permanecer na realização. Nós muitas vezes estamos na posição quase como aquele que ainda não chora,
nós verdadeiramente ainda não podemos estar na posição de ainda não desejar a nossa transformação. Mas isto é um processo de cada dia, ou seja, pelas vivências que nós vamos tendo, ah, nem tudo nos vai ser fácil de ultrapassar, mas se nós verdadeiramente fixarmos a imagem do Mestre na nossa mente, se pedirmos auxílio aos nossos mentores, aos anjos da guarda, para realmente nós identificarmos uma situação que nos fere o coração, que não compreendemos naquele momento, que nos é difícil, mas se nós pedirmos com esse desejo de um dia podermos a ultrapassar, não é? Nós nunca podemos esquecer daquelas palavras que diz que se nós pedirmos segundo a vontade do Pai, não é? Nada nos será negado. E isto não nos é negado. E de facto é um trabalho muito, muito, muito grande que cada um de nós tem pela frente desta, desta procura, desta vitória espiritual sobre nós mesmos. E ao lado desta está exatamente na mesma medida, diria eu, que é o perdão que também falávamos. Nós gostamos muito de dizer que perdoamos, mas tantas e tantas vezes são os casos em que perdoamos só de lábios. E se nós tivéssemos a capacidade de ter uma tela mental à nossa frente, conforme André Luís via a tela mental do Paulo, nós vamos ver quantos melindres nós transportamos, quantas imagens nós também criamos, fruto dos nossos sentimentos indisciplinados, fruto, eu acho que é neste capítulo que está, que, que, Alf- que Aniceto diz que Alfredo traz Paulo para junto dele para disciplinar também os seus próprios sentimentos, ou disciplinar ah, este tipo de situações. Porque é tudo isso que nós precisamos. Nós precisamos de disciplinar os nossos sentimentos. E ao disciplinar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos vão ser um bocadinho diferentes, vão ser transformados, porque a matéria mental que os alimenta será de um quilate diferente, não é? É a mesma coisa do que nós enchermos a nossa casa com o lixo da rua ou enchermos a nossa casa com uma fragrância, não é? A forma, o bem-estar que nós vamos ter com um e com o outro é diferente, ainda que a casa permaneça a mesma. E é isso que, quando nos trazem e trouxeram-nos essa imagem muito forte, que por acaso ainda não tinha lido o capítulo e nunca tinha ouvido, sou como o André Luís, nunca tinha ouvido essa perspectiva, mas é verdade. Jesus Cristo, 3 dias depois de ser crucificado, ele veio nos mostrar que havia vida. Ele veio nos mostrar todo, todo o seu esplendor, veio nos mostrar a sua luz. Mas ainda assim, nós, enquanto criminosos coletivos daquele ato perante o Mestre, guardamos somente a imagem de um Cristo entristecido e pregado numa, numa cruz. O, o, o conselho que a espiritualidade nos hoje traz também com este capítulo é para que nós possamos começar a treinar também os nossos olhos e os nossos ouvidos para ver e ouvir, e os nossos sentimentos, já agora, para ver, ouvir e sentir a parte boa da vida. Em todas as situações há sempre uma parte boa, se nós procurarmos aprender aquilo que a vida nos tem para ensinar. Há uns vão nos dizer assim: és lunático porque só sabes ver o copo meio cheio. E é preciso ver que ele está meio vazio. Mas não. Se eu vir que está meio cheio,
eu começo-me a treinar para as coisas boas da vida e começo, acima de tudo, a mudar a psicosfera que nos envolve, não é? E isso é os tais passinhos curtos que eles vão fazendo, não é? Não se esqueçam, primeiro é preciso desejar, primeiro é preciso escorrer a primeira lágrima. Mas basta só isso? Não. Esse é um primeiro momento de reconhecimento. E tantas outras coisas. Nós hoje, ao ler este capítulo, vemos e dizemos assim: Paulo ainda não reconhece. Nós já reconhecemos algumas, mas tantas outras que nos passam em vão, que nós nem sequer sabemos que elas estão dentro de nós. Mas não nos preocupemos com isso. Porquê? Vamos trabalhar aquilo que hoje já conseguimos identificar. É isso que o mestre nos pede. Mas eu consigo identificar tanta coisa. Começa por um passinho de cada vez. Depois de teres trabalhado essa, preocupa-te com as outras. Não queiras olhar tudo ao mesmo tempo e não fazer nada. Faz uma coisa qualquer. Nem que seja de desejar o bom dia à primeira pessoa que encontrares. Já é uma forma de nós mudarmos o nosso tono mental. Porque naquele momento nós estamos a direcionar o nosso pensamento para algo bom. Desejar um bom dia a alguém, na sua plenitude, que a vida sorria àquela pessoa, que o sol brilhe àquela pessoa, que ela possa ter felicidade no trabalho, que possa ter felicidade na, na vida pessoal, que possa se ligar a Deus, se assim for o caso, não é? Mas é tão pequenininho. Temos o exemplo da formiga que a natureza nos dá, tão pequenininha e ela trabalha, trabalha e trabalha, não é? E é isso que Deus e que Jesus espera de nós. Não o ato grande que toda a comunicação social ou que todo o nosso grupo enxerga, mas o ato simples e honesto de agirmos em consciência e de fazermos o bem, principalmente quando ninguém nos observa. Porque esse nós temos a certeza que o fazemos desabenegadamente. O outro podemos o estar a fazer muitas vezes por algum ato de troca. Um passo. Obrigada, Filipe. Mónica, Duda. Já foi tudo dito, as palavras do Filipe, quase uma inspiração, não é? A pessoa pensar um pouquinho na nossa mudança, não é? Que não é como nós queremos às vezes, que é uma mudança muito lenta, trazendo-nos alguma ansiedade, mas só de darmos o primeiro passo, acho que acho que já é bom. E pronto, e passa mesmo por educar os nossos sentimentos, e esse capítulo é um bom exemplo de amor e de caridade para conosco mesmos e para com os outros. Que às vezes é muito difícil perdoar aqueles que nos fazem mal, esquecer, não é esquecer, mas perdoar, não ter aquele ressentimento, olhar para o outro eh, e dizer, pronto, ok, não agiste bem, mas também temos que olhar também para nós, porque nós também amanhã é o outro que age mal connosco, mas nós também somos humanos e também estamos sujeitos a errar. Portanto, é termos essa consciência e educar a nossa mente, que é o principal e o mais difícil. E passo. Oi, desculpa. Não sei, eu não estava à espera desta pergunta, eu estava à espera de outra coisa, porque à medida que o capítulo foi passando, eu ia imaginando, estava a ler o capítulo, algumas partes do capítulo
na minha mente e estava a pensar em tudo o que é que estavas a transmitir a seguir, porque acho que ajuda realmente a perceber o capítulo e a ver a visão de outra pessoa que não é a nossa. E realmente não estava à espera que fosse esta a pergunta, mas depois de ouvir o Filipe e ouvir também a Mónica, estava a pensar que para o marido de Ismália também não terá sido fácil fazer este caminho para ele, porque ele teve de olhar para si, ver também aquilo que conseguia fazer para conseguir, desculpem, auxiliar Ismália, porque se ele não tivesse também as condições necessárias, ele não iria estar nem a ajudar-se a ele, nem a ajudar-se a ela. E provavelmente neste percurso foi um percurso bastante difícil, que, que envolveu muito o perdão verdadeiro, aquele perdão de coração, fez com que realmente ele conseguisse ter desejado, procurado, alimentado e que tenha permanecido, porque se não fosse um perdão verdadeiro, muitas vezes, se calhar, é isso que acontece nos nossos dias, nós acabamos por deixar para trás as coisas, ou aquilo que seja. E foi um bocadinho por aí, pronto, que eu estava a pensar, não sei se poderá fazer sentido ou não, mas acho que envolve muito uma das partes que acho que foste tu que disseste, que é a forma de agirmos tem impacto nos outros e na forma que os outros reagem para connosco. E neste percurso, provavelmente se Maria de Ismália tivesse tido, se calhar, atitudes que levassem a que não houvesse aquele perdão depois verdadeiro de ambas as partes, o percurso de ambos teria sido completamente diferente e teria atrasado a evolução de ambos. Portanto, acho que no fundo é olharmos realmente para aquilo que é o nosso caminho e vermos aquilo que realmente importa e fazermos uma análise às nossas ações todos os dias e pensar que todos os dias temos uma nova oportunidade e começar a praticar realmente aquele perdão verdadeiro e não ser só o perdão de ok, está tudo bem, está tudo perdoado, porque realmente se calhar quando vamos a analisar bem a situação ou aquilo que seja, não é bem assim. E todos os dias temos uma oportunidade de fazer diferente e de fazer melhor. E acho que devemos aproveitá-la, apesar de muitas vezes não ser difícil, mas as oportunidades vêm-nos ter à porta e não, nós devemos deixar de escapar. E é isto. É isso mesmo, Maria. Obrigada pelo teu comentário. E aqui fala-nos muito deste grande processo de redenção e de renovação, porque, como diz aqui a Aniceto a relatar o caso do Alfredo, ele, portanto, Alfredo neste momento ele já era o diretor daquele posto de socorro, não é? Ele já tinha alcançado um posto, uma posição que exigiu muito trabalho interior e para lá chegar ele, é como ele diz aqui, ele não somente desejou essa grande vitória espiritual, ele procurou essa vitória, alimentou-a e agora permanece na realização. E é o exemplo para todos nós, porque seja qual for a mudança que nós estejamos a querer, a desejar para as nossas vidas, seja a nível moral, seja a nível de alguma situação física também, material, não é? Enquanto reencarnados, não basta desejar a mudança, e nós sabemos disso, eu quero muito mudar, eu desejo mudar, mas se eu não fizer nada para que essa mudança aconteça, não avança. Por isso é que é importante o que ele diz aqui, é procurar a mudança, alimentar essa mudança e depois de a conseguir, permanecer nessa realização que nós conseguimos conquistar, mas nada acontece sem esforço, sem trabalho, sem, como ele diz, não é? Alfredo foi fazendo um caminho de grande trabalho interior e conseguiu ter a bênção de conseguir ir resgatar Paulo
e colocá-lo naquele posto de socorro, porque o próprio Alfredo precisava educar o seu coração, precisava disciplinar o seu coração, passar por aquele momento de estar junto dele, para primeiro trabalhar a reconciliação que ele também desejava, como ele depois relata. Depois foi abrindo o campo da compreensão, comparando o caso um com o outro, foi abrindo o campo do entendimento, abrindo o campo da amizade, e depois ele já conseguiu o final, não é? Conseguiu conquistar a verdadeira fraternidade, o amor mesmo, o amor sublime por aquele que era o seu inimigo na última reencarnação. Então, ele realmente buscou e trabalhou por essa conquista, e buscou livrar-se de todo aquele peso que ele carregava também. E só para, como exemplo para todos nós, que nada, que temos, que, que necessitamos de trabalhar, e com o auxílio do tempo e do nosso esforço nós vamos conseguir ultrapassar as situações que são difíceis para nós hoje. Mas precisamos de trabalhar para poder modificá-las dentro de nós. E também, por isso é que também, como ele refere no fim do capítulo, sobre a mensagem de Jesus, quando ele nos diz: batei à porta que ela se abrir-vos-á. Ele diz, é necessário, é muito extensa, podemos buscar 1001 significados sobre essa passagem, sobre essa mensagem de Jesus, mas aqui no capítulo o que ela nos diz é necessário bater à porta de si mesmo para nos abrirmos para o campo da iluminação interior, e é preciso nós irmos para dentro de nós mesmos para nós realmente começarmos esse trabalho de iluminação, reconhecermos aquilo que nós precisamos mudar, não é? Vamos parar um bocadinho para nos analisar, ver para onde é que estão direcionados os nossos desejos, para onde é que estão, quais são, o que é aquilo que nós precisamos mudar dentro do nosso coração. O que é que nós precisamos disciplinar, como Alfredo, não é? Que precisava disciplinar. O que é que nós precisamos mudar? Vamos bater à porta de nós mesmos e começar a trabalhar para começarmos a iluminar o nosso coração, iluminarmos o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre as situações que passamos no nosso dia a dia, e trabalharmos pela mudança. E é o que diz depois aquela lição que fala sobre o nosso sobre a nossa dívida coletiva, não é? Que nós temos por termos colocado Jesus no madeiro, e nós continuamos dia a dia a visualizá-lo daquela forma, não é? Pregado na cruz, porque é o reflexo da nossa dívida para com ele. Mas ao mesmo tempo, e por isso é que ele também nos diz, não é? Nós não sairemos daqui até pagarmos o nosso último ceitil, não é? Temos que começar a trabalhar pela reconciliação com as nossas e a retificação das nossas faltas, a reconciliação com os nossos adversários, e principalmente, e o nosso maior adversário até hoje, que somos nós mesmos. Portanto, vamos começar a fazer as pazes connosco mesmo, a aceitar-nos, a perdoar-nos e a trabalhar pelo futuro melhor. E acho que é a mensagem de hoje. Vamos continuar amando uns aos outros e vamos trabalhar. E pronto, e passo. Termina assim o meu comentário. E eu acho que aqui nos slides eu não tenho aqui mais nada, mas eu gostava de partilhar uma mensagem. Vou só ver se eu encontro aqui, só um segundo. Acho que é esta aqui. Que é uma mensagem, se eu não me engano, de Maria Dolores, que é a Cantiga do Perdão. E alguém quer ler para mim? Espera aí, vou só. Onde é que está? Está aqui. Ok. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo o que tende para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo,
Vive o entendimento harmónico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insolável e fria e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que nos destaca a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela citinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda a maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que acolhe em toda a parte os distritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os místeros. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7. Cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória. É mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo o mal. E que em tudo, no bem a que te dês, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, aparando e servindo outra vez. Maria Dolores. Obrigada, Maria. Não. E pronto, terminamos assim. Eu quero agradecer a todos pela vossa paciência, pela vossa companhia e agradecer à espiritualidade que nos guia e inspira sempre nestes momentos de estudo. E vemo-nos na próxima semana, se assim Deus o permitir. Alguém quer fazer a nossa oração final? Dona Maria? Sim. Vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso amado Jesus pela união encarnados e desencarnados neste mundo, este aprendizado. Obrigado, Mestre e Senhor Jesus. Fiques conosco, hoje e sempre, junto de nós. E vamos orar a oração que Ele nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E assim seja. E que assim seja. Obrigada e Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Até a próxima.